O piloto Gil de Ferran, que correu de 1995 até 2003 na Fórmula Indy e foi bicampeão da categoria pela equipe Penske, além de vencer as 500 milhas de Indianápolis, conversa com a Bradesco Esportes FM, falando da carreira, dos riscos do automobilismo e falando também sobre as suas ocupações atualmente nos Estados Unidos, país em que o piloto brasileiro mora desde os tempos em que corria na categoria. Olha, eu ainda estou bastante envolvido no esporte, né? Eu faço um serviço de consultoria para a Honda aqui nos Estados Unidos, nas atividades de corridas dele, principalmente na Fórmula Indy e em carros de esporte. Então ainda vou para bastante corridas, né? E continuo acompanhando de perto. E como tem sido para você acompanhar a categoria? Você acha que ela está novamente competitiva? Teve o período da cisão, depois ela voltou a ser unificada. E como você tem visto a categoria nos últimos tempos, a competitividade? Olha, o que acontece dentro da pista continua sendo tão bom quanto sempre foi, né? Ótimos pilotos, né? Pilotos realmente de primeira categoria. Dentro deles, dois brasileiros, o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves, que estão sempre aí disputando as primeiras posições, guiando para duas equipes de primeiríssima qualidade. O nível das equipes continua alto, principalmente as melhores equipes, né? E a categoria, né, eu diria, desceu muito de popularidade, diminuiu muito de popularidade dos anos 90 para cá, mas agora estabilizou e eu acho que está numa subida aí, né? Tá melhorando, os números que está vendo de audiência da televisão está melhorando. Se Deus quiser, isso vai continuar. Beleza. E visitando o paddock da categoria, você sente saudades das pistas? Passa um pouquinho aquela vontade de guiar novamente um carro turbo da categoria, né? Você que deixou as pistas da Indy em 2003, depois voltou, né, por outra categoria, depois se aposentou novamente. O que passa na cabeça de uma pessoa que já foi, né, piloto da categoria? Como é que você lida com isso? Olha, James, eu parei de correr porque eu achei que estava na hora, entendeu? Eu acho que tudo na vida tem seu tempo e para mim a minha carreira de piloto estava no fim já. Eu já não senti que eu estava evoluindo mais como profissional, como ser humano. Outras coisas estavam me interessando cada vez mais. E por isso foi que eu decidi parar, né? É claro que a gente sempre sente vontade de pilotar, porque não existe nada que você pode fazer que dá a mesma sensação de pilotar, né? Mas ser um piloto profissional e estar sempre disputando as primeiras colocações é bem diferente do que você simplesmente sentir prazer em pilotar. É necessário um foco tremendo, uma grande dedicação, e que nada mais entre na sua cabeça, né? E essa fase para mim já passou. Entendi. E assim, na categoria, né, na kart, na época, também conhecida como Fórmula Mundial por aqui, você teve como chefes de equipe, né, o Jim Hall, o Derek Walker e também o Roger Penske. Todos eles, né, super credenciados, super conhecidos na categoria, no meio da Indy. E como você pode, assim, se você consegue comparar os três, já que eles foram legendários na categoria, você trabalhou com chefes de equipe realmente muito credenciados? Olha, são três pessoas bem diferentes, né? O Jim foi um grande engenheiro e um inventor nas corridas, né? Uma pessoa que realmente sempre inovou muito, e eu aprendi muito com ele sobre carros, sobre acertos, sobre o que é importante, o que não é importante, né? O Derek Walker já é uma pessoa bem diferente, né? Que sempre veio do lado operacional da equipe. Ele trabalhou muitos anos pro Roger,
né, com muita experiência nesse lado operacional e tocava a equipe como se fosse um reloginho, né? E o Roger Penske não precisa de muito de uma introdução muito grande, né? Ele realmente sempre fez história na Fórmula Indy, não só na Fórmula Indy, no automobilismo de maneira geral. E guiar para a equipe dele foi como guiar para a Ferrari. Uma honra muito grande e realmente foi além de todas as expectativas que eu tinha, né? O número de recursos que a equipe tem é realmente espetacular. A gente sempre conseguia fazer tudo que eu queria fazer, tudo que os engenheiros queriam fazer, é realmente uma equipe sem igual. Beleza. E também na época, né, da Walker, você teve alguns problemas com os pneus Goodyear, que já não eram tão competitivos, né? A Walker também, né, tinha alguns problemas, mas você sempre guiando competitivamente, ganhou na época em 99 em Portland. Como foi para você lidar com essa situação, né, que o carro não era mais tão competitivo quanto no início, em 97, e você chegou a pensar em parar, largar a categoria, já que estava com essas dificuldades em 99, ou nem passou pela sua cabeça? Não, isso nem passou pela minha cabeça. Eu sempre fui muito focado, né, em tentar fazer o melhor possível com aquilo que eu tinha na minha mão. E foi uma época um pouco difícil, como você apontou, né, onde os pneus Parsons estavam entrando numa fase de domínio, e a gente tinha muita dificuldade de ser competitivo, principalmente durante as corridas. Mas sabe, sempre que a gente se depara com uma situação assim, que acontece mais frequentemente do que você imagina, o importante é você manter o foco e tentar sempre fazer o melhor possível. Senão as coisas, aliás, só pioram em vez de melhorar, né? E acabou sendo uma experiência positiva para mim, embora os resultados não tivessem sido fantásticos aí por uns 2 anos, mas eu aprendi muito, né? Eu testava muito, eu aprendi muito, trabalhei muito com os engenheiros da Goodyear e no fundo, o balanço que eu faço é um balanço positivo. E quando você desembarcou na Walker em 97, após 2 anos na equipe Hall, como foi para você a expectativa, o início daquele ano? Zanardi também muito forte com a Ganassi. Como estava a sua expectativa, o seu espírito, assim, né, de competitividade chegando numa nova equipe? Não era uma equipe tão grande quanto a Penske, mas uma equipe competitiva certamente também naquela época. Você levou também os motores Honda para a equipe, né, de certa forma, falando assim. E como foi para você chegar naquela equipe? Você foi construindo resultados, conseguiu, né, um bom ano naquela estreia na Walker. Como foi para você? Olha, era uma equipe muito bem estruturada, né, como eu já disse, e eu tinha grandes esperanças de conseguir o campeonato, né, mas conforme o ano foi andando, né, ficou claro essa dificuldade que a gente estava tendo com os pneus, mas mesmo assim a gente conseguiu terminar em segundo campeonato, bem perto do Zanardi, né, mas a minha expectativa na época era de tentar ter uma chance de vencer o campeonato, e a gente quase chegou lá. Legal. E falando sobre os riscos do esporte, você superou 2 acidentes sérios, né? Em 2002 e 2003, um em Chicagoland, outro em Phoenix, né? Podemos até, digamos assim, de certa forma, brincar que você ressurgiu das cinzas, né? Teve um acidente lá em Phoenix e você voltou muito bem para ganhar as 500 milhas de Indianápolis. E recentemente, né, como já aconteceu na Indy, na época você passou um pouco mais diretamente por isso, de ver os riscos do esporte, né, da perda. Quando a Indy perdeu o Gonzalo Rodrigues, perdeu o próprio Greg Moore, que iria para a Penske ser seu companheiro de equipe. Então, 2 perguntas assim juntas, né? Como que você lida com isso? E agora, recentemente, a Fórmula 1, infelizmente, passou pelo mesmo problema, né, depois de tanto tempo, já que o Jules Bianchi lutou pela vida em 9 meses, mas acabou, né, falecendo a primeira morte desde o Senna.
Olha, corrida de automóvel é um negócio perigoso. Sempre foi e sempre vai ser, né? Você está andando numa pista em velocidades altíssimas, né? E o risco é bem aparente. E eu sempre soube desse risco, né? Porque desde a época que eu corria de kart eu vi sérios acidentes, né? Pessoas se machucando, se machucando seriamente, alguns colegas até perderam a vida, infelizmente. Então é um negócio que para mim não dava para ignorar, né? Tem gente que fala assim, não, mas isso nunca vai acontecer comigo. Eu, na verdade, nunca pensei dessa maneira, né? Eu sabia que toda vez que eu fui o capacete lá e apertava o cinto, que algo sério podia acontecer comigo, né? A grande questão é se você consegue pilotar sem ter aquele medo, aquele terror presente na sua cabeça e no seu coração. E eu não me sentia dessa maneira. Eu, apesar de saber dos riscos, saber que eu poderia não voltar, ou poderia machucar muito, isso não me afetava, não afetava a maneira como eu pilotava, e eu acho que faz parte. Da mesma maneira que eu acho que faz parte, eu acho que é obrigação de todos nós envolvidos no esporte, sendo pilotos, engenheiros, dirigentes de equipe, né, em tentar fazer o máximo para diminuir o máximo possível esse aspecto do risco. Mas, infelizmente, esse risco sempre vai existir, seja na Fórmula Indy, seja na Fórmula 1 ou até corridas de kart. Quem acha que não, infelizmente, eu diria para eles que eles não estão enxergando as coisas como elas são. Entendi, Gil. E assim, sobre a Fórmula 1, você acha que algo deve ser mudado para aumentar a competitividade da categoria, né? No momento, nós temos lá o Felipe Massa e o Felipe Nasser, então também duas perguntas em uma, né? O que você acha que pode ser mudado na categoria e se, num futuro próximo, o Brasil pode ficar sem pilotos no automobilismo de ponta, né? Se isso pode ficar complicado para o Brasil. Olha, essa é uma história muito complexa, né? Muito comprida. Eu diria para você o seguinte, né? Para mim, pelo menos, a melhor época da Fórmula 1 foi no final dos anos 80, os anos 90 e o começo dos anos 2000, onde os carros realmente eram espetaculares, né? Você via da dificuldade que os pilotos tinham em controlar o carro, em fazer com que o carro fosse rápido, era muito aparente, né? Eu não sou um grande fã do tipo de carro que eles estão usando na Fórmula 1 hoje em dia, apesar do fato de que eu até hoje sou um fã de Fórmula 1, acordo cedo, eu vejo todas as corridas sempre que posso, mas eu já não sei, não me sinto tão excitado, né, para ver uma corrida de Fórmula 1. Eu acho que quanto mais a Fórmula 1 for em direção como eu diria, realçar o aspecto humano, né, tanto do piloto quanto da equipe, deixar isso um pouco mais aparente, né, para as pessoas poderem ver as dificuldades que são em guiar esse carro, porque eu acredito que até hoje deve ser difícil guiar os carros, né, mas é difícil de você enxergar isso, né, como espectador. Eu acho que essa é uma boa direção para a Fórmula 1. Com relação aos brasileiros na Fórmula 1,
Eu acho que você tem razão, né? Você não está vendo uma grande renovação entre pilotos brasileiros, né? Tem o Felipe Nasr que entrou esse ano na Fórmula 1, está fazendo um bom trabalho, né? Se Deus quiser ele vai continuar lá e vai ir para equipes melhores e pilotar carros mais competitivos. Mas, infelizmente, eu não estou vendo uma grande renovação de pilotos brasileiros no cenário do automobilismo internacional, seja na Europa ou aqui nos Estados Unidos. Entendi, Gil. E você, né, falando aí dos carros da Fórmula 1, você chegou a testar, né, uma daquelas Williams, né, de outro planeta, né, Williams super competitivas dos anos 90, e você, se não me falha a memória, você chegou também a andar em Goodwood com uma McLaren do Ayrton Senna, né? Então, aqueles eram carros de verdade, hoje não são? Como é que você avalia isso? Não, cara, eu não colocaria nesses termos, né? É claro que os carros de hoje em dia são muito difíceis de pilotar, né? Mas, na verdade, eu acho que os carros hoje em dia são até são muito perfeitos, né? Por isso que é difícil você ver, enxergar essa dificuldade, né? A tecnologia das equipes foram melhorando ao longo das décadas, a compreensão de como fazer os carros cada vez melhores foi subindo, foi aumentando, né? Então os carros estão cada vez mais perfeitos. Você vê mesmo os carros que não são tão competitivos, né? É difícil você ver o piloto ficar de lado, ou cometer um grande erro e tudo mais, né? Aqueles carros, e os carros são um pouco mais rápidos que o GP2, né? Mas não muito, né? Os carros de Fórmula 1 hoje em dia, acho que, se não me engano, estão andando na mesma velocidade do que um carro que andava no fim do grid no meio dos anos 2000, há 10 anos atrás. Então, sabe, na minha opinião, os carros dos anos 90, principalmente, eram mais espetaculares, né? Pelo menos de ouvir, de assistir, né? Os motores eram muito fortes, né? Os carros faziam curvas a uma velocidade incrível. Eu sinto um pouco falta disso. Sim, Gil. E para fechar aqui, né, a nossa entrevista, mais uma vez agradecendo a você pelo tempo disponível. Assim, qual o momento da sua carreira, né, dos tantos de conquistas, de glória, você guarda mais, assim, né? Até difícil, imagino, eleger já que você teve o primeiro título, né, pela Penske em 2000, em Fontana, uma corrida super emocionante, e teve também o segundo título que você cruzou a linha de chegada na Austrália, né, em 2001, além das 500 milhas de 2003, que foi uma redenção também, né? Você vencendo em cima do Edinho, do Hélio Castro Neves. E a gente sempre destaca também, né? Eu acho que marca muito para o piloto a estreia, né? Você vinha da Fórmula 3000 e estreou pela HAL em Miami 95 na Fórmula Indy. Então, fazendo um mix disso tudo, como é que você relembra a sua carreira, num resumo assim, o que você colocaria mais acima? Olha, James, é difícil, né? Claro que vencer campeonatos e vencer as 500 milhas de Indianápolis sempre fica na sua cabeça, né? Mas eu acho que uma coisa que pouca gente entende ou dá consideração são as primeiras vitórias, né? São aqueles momentos marcantes que acabam mudando a sua vida, né? A primeira vez que você vence uma corrida, sabe, a primeira vez que eu venci no Brasil, a primeira vez que eu venci de kart, a primeira vez que eu venci uma corrida na Inglaterra, toda vez que eu mudava de categoria, a primeira corrida que eu venci, a minha primeira vitória aqui nos Estados Unidos. São sempre momentos muito marcantes, né, que tem um significado muito grande, sabe? Para lembrar de dois momentos interessantes aí que aconteceram comigo, né? Quando eu vim para os Estados Unidos em 95 como
como eu diria, entre aspas, um desconhecido aqui do automobilismo americano. Como você disse, minha primeira corrida foi em Miami, e ainda na época você tinha a classificação na sexta e a classificação no sábado, né? E a classificação na sexta, eu consegui colocar o carro na pole position. Então, eu vim aqui como desconhecido. Depois da primeira sessão de classificação que eu participei, eu terminei a sessão em primeiro, e aquilo me deu um gostinho muito bom na minha boca. Infelizmente, no dia seguinte eu cometi um erro, acabei batendo, mas ainda larguei em quarto. Você começando na ponta, você assim esqueceu da Fórmula 1, do caminho da Fórmula 1, viu que a Indy realmente era o melhor caminho? Não, na época o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu ganhei o campeonato inglês de Fórmula 3 em 92. Eu já estava prestando atenção na Fórmula Indy, porque tinha muitos pilotos de altíssima qualidade correndo aqui, inclusive o nosso pioneiro Emerson Fittipaldi, né? E então, no final de 92, o Nigel Mansell ganhou o campeonato de Fórmula 1, e em 93 ele veio correr aqui nos Estados Unidos. Desse momento para frente, eu pensei assim, bom, se a Fórmula Indy é boa o suficiente para o campeão do mundo da Fórmula 1, com certeza é boa o suficiente para mim. Desse momento para frente, eu estava negociando tanto com equipes da Fórmula Indy, tanto com equipes da Fórmula 1. E na época, eu tinha ofertas para correr na Fórmula 1, mas eu tive uma oferta muito boa no meio de 94, da equipe Hall, né? O Jamie me ligou, pediu para eu fazer um teste, o teste foi muito bem, ele me ofereceu um contrato imediatamente no meio de 94, e eu resolvi aceitar o convite. Eu falei, quer saber? Essa oferta é muito boa. E aí tomei avião e vim embora. Entendi, né? Uma carreira aí, né, começando já, né, muito interessante na Indy. E para fechar realmente agora, né, já depois de todas essas perguntas, eu aproveito até para perguntar uma outra coisa para você. Você falou das vitórias, da primeira conquista em Laguna Seca em 95 pela Hall, ainda com os motores da Mercedes, né? Então, para você, assim, qual o traçado mais marcante da sua carreira? Principalmente da Indy, né, que você correu tanto tempo na categoria. Então, você venceu em Laguna Seca, venceu em Portland, venceu em Cleveland, venceu em Ovais, em Indianápolis, Rockingham em 2001 também. Então, assim, qual o traçado mais marcou para você? Olha, eu gostava de muitos circuitos europeus, né? Gostava de Silverstone muito demais. Gostava de Spa, eu achava 2 circuitos maravilhosos na Europa. Aqui nos Estados Unidos eu gostava muito de Laguna Seca, gostava do circuito chamado Road America, que é um circuito fantástico. Infelizmente eu nunca ganhei lá, sempre fui muito rápido lá, mas nunca consegui vencer, sempre dava algum pepino. Mas eu gostava muito, para te falar a verdade, do circuito de rua, né? Gostava da maioria deles. Para mim, circuito de rua era sempre o tipo de circuito onde você, como piloto, podia fazer uma diferença um pouquinho maior, né? Eu gostava da maioria deles. Gostava de Toronto, gostava de Detroit, gostava de Long Beach. Eu venci uma corrida em Houston, que foi muito importante para o meu campeonato. Sei lá, eu sempre gostei de circuito de rua. Beleza, Gil, então tá ótimo, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço para você, bom trabalho aí, né, boa viagem, boa corrida, entre aspas, para você, né, em Mid-Ohio, já que você vai visitar o paddock da categoria. Tá bom, cara, muito obrigado, um grande abraço para todos.
Gil de Ferran ainda foi chefe esportivo da equipe BAR e também da Honda na Fórmula 1, quando Rubens Barrichello pilotou um dos carros do time, além de ter sido dono de equipe na Indy com o time de Ferran Dragon Racing, que tinha Rafael Matos como piloto. Depois, ainda retornou às pistas pela American Le Mans Series e foi vice-campeão em 2009, quando se aposentou novamente. James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.